Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Assim está escrito: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Palavras do apóstolo àqueles irmãos, quando ele estava já finalizando esta carta, trazendo a eles aqui, então, algumas lembranças e falando principalmente sobre a esperança. Todos nós que vivemos em função de uma experiência que é estabelecida no nosso coração. E uma vez que fomos alcançados, libertos por Jesus e aproximados de Deus, gerou-se no nosso coração uma esperança viva, uma esperança poderosa, uma esperança que não traz confusão. E aqui o apóstolo escrevendo disse: o Deus de esperança. Então, em Deus, nós temos a fonte de toda esperança salutar, sadia e necessária para a nossa vivência. O Deus de esperança era como se fosse uma oração. Ele dizia: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo. Gozo é alegria profunda, é alegria permanente, é alegria satisfatória, de todo gozo e paz, tranquilidade, segurança, sossego na presença de Deus, diante das circunstâncias mais adversas que pode acontecer. Em crença, paz em crença ou em fé, em acreditar, para que abundeis, para que a esperança não seja algo pequeno no nosso coração, mas que possamos abundar em esperança. Significa que a esperança que move o nosso coração, a nossa vida com Deus, nos propósitos que Deus colocou na vida de cada um de nós, esta esperança, ela possa abundar, ela possa multiplicar-se, ela possa chegar ao transbordar pela virtude ou poder do Espírito Santo. Então veja que Deus é o Deus da esperança, mas o Espírito Santo também trabalha no sentido de trazer ao coração gozo, trazer ao coração paz, confiança, para que possamos abundar em esperança. Então, a esperança do crente é uma esperança certa, é uma esperança permanente, é uma esperança à luz da Bíblia viva. Quando olhamos ao nosso redor, onde será que poderíamos encontrar esperança para a nossa vida? Será que poderíamos encontrar esperança nas religiões? Não. As religiões não têm esperança para prometer a ninguém. Elas são um ajuntamento de ideias humanas ligadas praticamente à vida nesta terra e, portanto, a religião não pode trazer e nem gerar esperança na nossa vida. Portanto, na ciência, poderíamos encontrar esperança? Também não. A ciência não tem como prioridade despertar em nós a esperança. A ciência vive o seu papel, mas nela não encontramos sequer nenhum resquício de esperança. Onde poderíamos então encontrar? Na filosofia? Não. A filosofia é a argumentação do pensamento humano, que as pessoas argumentam, articulam, criam e focam em determinados assuntos. Mas a filosofia não tem o poder de trazer esperança para o nosso coração. Por isso que, muitas das vezes, nem mesmo os filósofos têm esperança naquilo que afirmam
o que proclamam diante das pessoas. A filosofia não pode trazer esperança para nós. A política, será que a política poderia trazer esperança para a vida humana? Também não. Tem se revelado que a política tem sido a manifestação do ser humano e as decisões que eles tomam em conjunto revelam que não há na política nenhum alento de esperança. Pelo contrário, no exercício desta ação política de uma nação, eles têm solapado a esperança da vida humana com as suas leis, com as suas decisões que tiram as oportunidades das pessoas viverem uma vida simples, regrada, uma vida satisfeita, com alegria, com esperança. Qual é a esperança que a política traz para a vida humana? Nenhuma. Ela traz a desesperança, o dissabor, a tristeza e coloca as pessoas num futuro totalmente escuro. Então, na política, não encontramos esperança. E na ética, também não. A ética são normas e princípios que se estabelece para a conduta, para o procedimento deste ou daquele outro, a maneira como nos relacionamos. Mas também vale dizer que a ética não traz em si a esperança, não está nela este poder, esta oportunidade. E a educação poderia trazer esperança à vida humana? Também não. Já tem se revelado que a educação, ela tem passado por um processo inverso à esperança. Ela tem entrado por caminhos obscuros e tem tirado fundamentos absolutos e colocado no lugar fundamentos relativos, que mudam a qualquer tempo, a qualquer hora. Portanto, na educação também não encontramos nenhum resquício de esperança. E o que fazer então? Vamos procurar nos homens, nas pessoas, talvez neles encontramos um elo de esperança para a nossa vida? Não encontramos nos homens também a esperança, porque eles estão marcados pelo pecado, foram corrompidos pela desobediência dos nossos primeiros pais, que cederam à tentação, e o pecado passou a todos os homens e reina na vida deles a morte. Portanto, nos homens não encontramos a esperança que tanto almejamos, que tanto desejamos. Então, onde encontrar a esperança? Em que lugar podemos achá-la? Nós observamos na palavra de Deus, que acabamos de ler, que o nosso Deus é chamado o Deus da esperança. Então, o lugar para onde devemos nos voltar, em busca da esperança, na certeza de que vamos encontrá-la, devemos voltar-nos para Deus. Ele é o Deus da esperança e que Ele vai nos encher de gozo, de paz, em crença, para que possamos abundar em esperança, pela virtude ou poder do Espírito Santo. É uma ação coordenada de Deus com o Espírito Santo para gerar esperança no nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Jesus Cristo, esperança nossa. Então, a nossa esperança está fundamentada em Deus. Deus é o originador da esperança, o Deus de esperança, o Espírito de esperança, o Senhor da esperança, Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E Deus deixou-nos a sua palavra para o nosso ensino, para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. E a Escritura Sagrada é o livro da esperança, onde lemos nas suas páginas a respeito do plano e do propósito de Deus. E quando entendemos a movimentação de Deus, à luz da sua palavra, isto vai gerar no nosso coração uma esperança segura, uma esperança direcionada para Deus,
que vai glorificar o seu nome, que vai nos encher de encanto, de alegria, de certeza de que a nossa esperança não é esperança morta, não é esperança que se derruba pela decepção, pela tristeza, pelos limites que a vida impõe. A nossa esperança, ela deve estar fundamentada unicamente em Deus. Se em Deus estiver a nossa esperança, nós viveremos todos os dias da nossa vida debaixo desta convicção, desta certeza de que a esperança colocada em Deus, ela trará resultados produtivos para a nossa vida de comunhão com o Senhor. E qual é a natureza da esperança na vida do crente? A esperança na vida do crente, como já disse, ela é uma esperança viva, a viva esperança. Nós encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a esperança do crente é uma esperança viva, originada em Deus, que é o Deus da esperança. Mas encontramos também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 16, a seguinte expressão: E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então, em primeiro lugar, a nossa esperança é viva. Em segundo lugar, a nossa esperança é boa. Em terceiro lugar, encontramos na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a nossa esperança é bem-aventurada. E em quarto lugar, encontramos na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança. Então a nossa esperança, ela produz alegria, esperança alegre. Em Hebreus, no capítulo 6 e o versículo de número 18, em quinto lugar, nós encontramos a seguinte expressão: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Em quinto lugar, a nossa esperança, ela é proposta, algo de Deus para a nossa vida. Em sexto lugar, encontramos em Colossenses 1 e 27 a seguinte expressão: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, a esperança do crente, ela é gloriosa. Uma esperança gloriosa, em sexto lugar. E em sétimo lugar, encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Assim está escrito: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com estas palavras.
E lá no texto que lemos, em Romanos 15 e 13, diz: o Deus de toda esperança. Então, a esperança nossa em Deus é uma esperança que traz consolação. Então, a natureza da esperança do crente, ela é viva, ela é boa, ela é bem-aventurada, ela é alegre, ela é proposta, ela é gloriosa e ela é consoladora. Uma vez que temos em Deus esta esperança viva e gloriosa, alicerçada na palavra de Deus, quais os efeitos que a esperança vai produzir na nossa vida? Então, observamos, aqueles que esperam no Senhor, à luz da palavra de Deus, eles se santificam. A esperança produz em nós um chamamento a uma vida de santificação, de separação, para servirmos a Deus de acordo com a sua vontade. Então, os que esperam se santificam diante do Senhor. Em segundo lugar, os que esperam são consolados pela esperança em Deus. O efeito da esperança é trazer consolação ao nosso coração. Em terceiro lugar, nós somos fortalecidos através da esperança. Esperança tem o poder de nos fortalecer, de nos tornar fortes por conta da esperança que temos em Deus. Somos então fortalecidos e somos também iluminados através da esperança. A esperança é como a luz que alumia em lugar escuro e traz ao nosso entendimento a compreensão do propósito e da vontade de Deus para a nossa vida. Então, a esperança traz-nos a iluminação. E, em quinto lugar, a esperança nos enche de amor diante da presença do Senhor nosso Deus. Palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, nos versículos que encontramos 5, observamos a seguinte palavra: e a esperança não traz confusão. É uma esperança certa, segura, permanente, direcionada por Deus. A esperança não traz confusão. Então, são os efeitos da esperança na vida do crente. Os que esperam se santificam, são consolados, são fortalecidos, são iluminados e são cheios do amor de Deus para com a sua vida. Então, esta é a esperança que o Senhor Deus faz gerar no nosso coração, na nossa vida de comunhão com Ele. Portanto, os salvos devem encher-se desta esperança, porque ela provém de Deus. E como nós estamos ligados a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, esta esperança, ela também brotará no interior do nosso coração e nos levará a viver com esta viva e preciosa esperança diante do Senhor nosso Deus. Mas qual é o dever da esperança? Cada um de nós temos um dever, uma vez que servimos ao Deus da esperança. Então, cada crente deve ter o compromisso de esperar. Em primeiro lugar, ele deve esperar. A esperança dá-nos a condição de esperar que as coisas de Deus cumpram-se no seu determinado tempo. Em segundo lugar, nós encontramos que nós somos salvos para esperar do céu a Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, chamados para a esperança. À luz do que está escrito no Salmo 40, o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. A esperança deve levar-nos a esperar
com paciência, que tudo se resolverá e caminhará dentro do propósito estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Em quarto lugar, nós somos admoestados a esperar, porque o nosso Senhor partiu, foi à casa do Pai preparar lugar e disse que voltará muito breve para nos levar. Então nós temos que viver como aqueles que esperam o seu Senhor quando ele há de voltar. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, ele voltará para cumprir a sua promessa na nossa vida. E nós devemos esperá-lo com esperança. Esperá-lo na maneira em que devemos estar dispostos, sabendo que a qualquer momento a nossa esperança será uma realidade daquilo que esperamos. E até quando devemos manter esta esperança? Até o dia em que o Senhor Jesus manifestar-se na sua glória. Aquele será o dia em que a nossa esperança tornar-se-á uma realidade diante do mundo, diante do Senhor nosso Deus. E a nossa vida será beneficiada com a presença do Senhor. Então, esta esperança deve nos mover, nos encorajar, nos animar, nos despertar a continuarmos em esperança até o dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo em buscar os seus filhos. Em que tempo nós devemos demonstrar esta esperança? Em todo e qualquer tempo. Não há um tempo sequer que nós possamos dizer que aqui não temos esperança. A nossa esperança não está no mundo, não está nas coisas que o mundo oferece, não estão nas coisas terrenas, mas a nossa esperança, ela está firmada em Deus, nosso Senhor, Deus da esperança. Então devemos esperar a vinda do Senhor. E quando é que o Senhor há de vir? A palavra de Deus traz para nós alguns relances. Ela nos posiciona de que o Senhor virá num tempo de progresso científico, quando a ciência se multiplicará. O que profetizou Daniel. E os nossos dias, nós temos visto o avanço a que a ciência tem chegado, e a cada dia que passa, mais descobertas na ciência, na tecnologia, são trazidos ao conhecimento do povo. Então isto mostra-nos que num tempo de progresso científico, será o tempo também em que o Senhor Jesus há de vir. E a nossa esperança em Deus deve estar atenta a estes sinais que nós observamos no dia a dia, para não perdermos em Deus a nossa esperança. Mas a vinda do Senhor também se dará no momento de decadência moral. Nunca vivemos um estado de coisas relacionado à decadência moral, à destruição da família, à mistura da vida humana com outras espécies de vida, baixando totalmente a conduta moral do que nos dias atuais. Nós observamos uma decadência moral, princípios, normas absolutas estabelecidas pela palavra de Deus para a existência humana têm sido desprezados e têm se associado pensamentos falíveis e humanos contaminados para que a vida não tenha a dignidade que lhe é própria da parte de Deus. Estamos vivendo esse tempo, o tempo da decadência moral, na família, na sociedade, na educação, na segurança, na religião, em todo e qualquer ambiente. A decadência moral tem encontrado um caminho e tem se estabelecido. Precisamos estar atentos, porque este é um sinal de que a volta de Jesus
está muito próxima para buscar o seu povo. Mas observamos também que por ocasião da vinda de Jesus haverão muitos zombadores, aqueles que virão e dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde muito tempo se fala que Jesus vai voltar, até agora não aconteceu. Vocês parecem que continuam ainda acreditando numa coisa que não vai acontecer. É assim que os zombadores fazem. Mas quem tem a viva esperança firmada no Deus da esperança, não se deixa levar por esse estado de coisas, continua esperando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas a volta de Jesus se dará também quando no mundo houver conflitos, questões trabalhistas, ou seja, problemas entre patrões e empregados, senhores e servos, um querendo usurpar o direito do outro. É isto que vivemos nos nossos dias. Quantas queixas, quantas questões, quantas demandas, quantos processos são levantados por conta de questões trabalhistas. Isto são sinais de que Jesus está perto de voltar. Encontramos em outro lugar as chuvas esparsas. Há lugares que a chuva traz uma inundação, desastres e prejuízos. Em outro lugar, a falta de chuva traz a sequidão, a morte da natureza e do ser humano. Tudo isto são sinais de que Jesus está perto de voltar. Um outro sinal é a apostasia religiosa. Nunca antes como nos dias atuais, uma mistura religiosa, mistura de todos os credos, de todas as ideologias, e são apresentadas no meio religioso. Isto é uma apostasia, o desvio da verdade para apegar-se a coisas que não têm apoio na palavra de Deus. Apostatar é desviar-se, é rebelar-se contra aquilo estabelecido por Deus na sua palavra. Mas quem tem a esperança avivada no Senhor, tem também a esperança da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. E ele virá num tempo de apostasia e confusão religiosa, mas também de perturbação mundial. Ninguém mais vive em tranquilidade, vive apavorado, ameaçados e perturbados, com guerras frias, com guerras quentes, com desentendimento, com vingança, com violência, com mortandade, com corrupção, com vícios totalmente contraditórios com o propósito de Deus para a vida humana. É neste tempo de perturbação mundial que o Senhor Jesus virá para estabelecer a sua presença, levar os seus filhos à sua glória e manifestar o seu poder, estabelecendo o seu reinado de paz aqui nesta terra. Então observe o nosso dever de esperar. Esperar porque em Deus, que é o Deus da esperança, ele gera experiência e a faz abundar no nosso coração. Quando nós olhamos e observamos que o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz em favor da humanidade, ali estabeleceu-se os elos da esperança para a vida humana que estava sem sentido, sem direção, perdido e vagando sem saber aonde chegar. Quando Jesus realizou a sua obra na cruz, ele trouxe para nós a esperança da redenção, de que o homem pudesse ser redimido, resgatado, restaurado, aproximado diante de Deus. Estes são efeitos da esperança no sacrifício de Jesus Cristo. A esperança também trouxe perdão, abriu para todos a oportunidade do perdão, porque através do perdão, os nossos pecados e iniquidades dantes cometidos foram perdoados e nós fomos então
purificados pelo Senhor Jesus. E a purificação é um outro elemento que a esperança traz. Purificar, tirar tudo aquilo que estava enraizado no nosso coração, com identificação com uma vida pecaminosa. E agora, purificados pelo Senhor Jesus, nós agora estamos diante da sua presença. Mas também o sacrifício de Jesus trouxe paz, e vindo ele, evangelizou a paz aos de perto e aos de longe. Através desta esperança gloriosa no sacrifício de Jesus, é possível estabelecer uma paz permanente. Mas ele trouxe também liberdade, tirou-nos da escravidão, da opressão, do sufoco que vivíamos nas mãos do adversário. E pela verdade, nós somos libertos e agora vivemos na esperança da glória de Deus. Através do sacrifício de Jesus, foi declarada a nossa vitória. Nós agora somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vencemos através de Jesus. E o seu sacrifício, fundamentado na esperança, traz a cada um de nós a vida eterna, uma vida que não terá fim na presença do Senhor nosso Deus. Mas esta esperança que recebemos da parte de Deus, nós precisamos nutri-la, alimentá-la a cada dia, a cada momento, com a palavra de Deus, porque há inimigos ferozes contra a esperança, para que deixemos de esperar no Deus que é a fonte da nossa esperança. E que inimigos são estes que se apresentam para invalidar a esperança do crente em Deus? O primeiro deles é o materialismo, o apego às coisas materiais. E isto faz com que haja um desvio da comunhão com Deus em virtude das coisas que o materialismo apresenta. Outra coisa é o racionalismo, ter a mente direcionada unicamente pelo racionalismo humano. E isso tira o foco da presença do Senhor nosso Deus. A impaciência é outro inimigo da esperança. As pessoas que vivem com impaciência, eles invalidam a esperança, porque a esperança gera paciência. Quando a pessoa está impaciente, revela-se que ela está desligada da esperança. Então, a impaciência. O outro ponto é a negligência. Não atentar para a observação da palavra de Deus e viver em esperança. Vive-se de qualquer maneira, não importando aonde possa chegar e que consequências vão ter no futuro. Mas a negligência é um dos inimigos da esperança. O outro é a precipitação. Querer adiantar as coisas quando elas têm um tempo para se realizar na vontade de Deus. A precipitação é inimigo da esperança. E, por fim, a incredulidade. Deixar de crer no que diz a palavra de Deus certamente levará à falta de esperança. Mas servimos a Deus e, como crente, salvos na pessoa de Jesus, a nossa esperança, ela tem em Deus o seu significado. Então, observemos atentamente, sigamos por este caminho. A nossa esperança é viva, é boa, é bem-aventurada, é alegre, é proposta, é gloriosa, é consoladora. Os efeitos da nossa esperança, ela nos leva a santificarmos, a sermos consolados, fortalecidos, iluminados e nos enche do amor de Deus sobre a nossa vida. O nosso dever de esperar. Nós somos salvos para esperar. Nós devemos esperar com paciência. Somos admoestados a esperar e esperar
até a volta do Senhor Jesus, conforme notificamos. A volta dele se dará num tempo de progresso científico, decadência moral, zombadores, problemas trabalhistas, chuvas esparsas, apostasia religiosa e perturbação mundial. Mas a cruz, o sacrifício de Jesus, através da esperança em Deus, traz para cada um de nós a redenção, o perdão, a purificação, a paz, a liberdade, a vitória e a vida eterna. Mas é preciso ter cuidado com os inimigos da esperança, que são o materialismo, o racionalismo, a impaciência, a negligência, a precipitação e a incredulidade. Portanto, observemos atentamente o que a palavra de Deus traz para nós, para que em momento algum venhamos a ficar distante desta esperança. Observe, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.